Acaba de vazar mensagens secretas de Lulinha com lobista revelam medo e tensão no governo Lula. Pessoal, acaba de acontecer. O clima de tensão tomou conta dos bastidores de Brasília após a Polícia Federal obter mensagens inéditas entre Fábio Luiz Lula da Silva, ou seja, mais conhecido como Lulinha, e a empresária Roberta Luxinger. Nos diálogos trazidos à tona, o filho do presidente Lula manifestou forte preocupação com uma viagem de luxo planejada para a Europa, afirmando expressamente que ambos estavam se arriscando ao realizar gastos incompatíveis com a sua renda declarada. A investigação aponta ainda para suspeita de atuação em conjunto e possível tráfico de influência junto a órgãos do governo Lula. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te revelar o detalhe dessa conversa que pode mudar o rumo das apurações contra o grupo investigado. Pessoal, a gente começa o nosso giro de notícias de hoje, então, justamente com essa viagem à Europa, né, que preocupou Lulinha. Foi uma viagem que ele fez sozinho? Não, pessoal, ele viajou com a Roberta Luxinger, que segundo a funcionária dela chamava o Lulinha de marido. Pois é. Mensagem recuperada pela Polícia Federal revela que o Lulinha temia problemas com origem de dinheiro. Por que será, né, pessoal? Milhares e milhares de reais circulando para compra de passagens, pagamento. Só o aluguel da mansão que ele morava em Brasília era 100 mil reais por mês, fora as viagens para lá e para cá na Europa, para a Europa. E você acha que ele ia de classe econômica? Não, pessoal, ele ia de primeira classe, classe executiva, que é 10 vezes mais caro. O Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, expressou a sua preocupação com os custos de uma viagem à Europa junto com a sua amiga Roberta Luxinger, em mensagens de 18 de janeiro de 24, onde afirmou não ter dinheiro para a despesa e que isso poderia levantar suspeitas. A Polícia Federal investiga a dupla por tráfico de influência e corrupção, destacando que discutiam a abertura de contas na Suíça e tratativas relacionadas a um projeto de compra de insumos de canabidiol. Pessoal, o Lulinha ele demonstrou essa preocupação com os gastos de uma viagem à Europa que faria com a Roberta Luxinger, segundo mensagens que foram recuperadas no telefone da Roberta Luxinger pela Polícia Federal. Em conversa de 18 de janeiro de 2024, ele afirmou que os dois estavam se arriscando e disse não ter dinheiro nem uma origem que justificasse os valores de uma viagem. Agora, se ele não tinha dinheiro para justificar uma mera viagem de avião, pessoal, como é que ele justificaria então o aluguel de uma mansão de 100 mil reais por mês? Lá em Brasília, que era onde ele estava morando, não faz qualquer sentido. Então, Roberta, aqui o que ele fala? Roberta, a gente está se arriscando, não precisa, é só esperar uns poucos meses e podemos fazer isso sem medo de nada, escreveu Lulinha. Por que será que tinha que esperar alguns meses, pessoal? O que estava rolando? Será que era para fechar o contrato de fachada com o governo, para aí sim poder justificar que tinha milhões de reais e de movimentação na sua empresa e poderia pagar via empresa? Será que é isso que ele está falando? Na sequência, acrescentou que não tinha dinheiro para gastar tanto naquele momento e que qualquer despesa poderia exigir uma explicação. Segundo a Polícia Federal, Roberto e Lulinha ainda discutiam os preparativos de uma viagem que incluía a Suíça. A investigação aponta que a lobista tinha interesse em prospectar a abertura de contas bancárias no país. Por que você acha que a Roberta Luxinger e o Lulinha queriam abrir contas na Suíça, pessoal?
Suíça é um paraíso fiscal, né? Então, o melhor lugar do mundo para abrir contas e colocar dinheiro que você não quer que as pessoas saibam que você tem. A Sombra de Lula, né, que foi uma reportagem que foi ao ar da revista Oeste, mostra essa conversa que ocorreu enquanto o grupo mantinha tratativas relacionadas a um projeto de compra de insumos à base de maconha pelo governo federal. O empresário careca do INSS tinha interesse no negócio. Segundo a investigação, a Polícia Federal investiga Lulinha e Roberta por suspeitas de tráfico de influência e corrupção. Pessoal, até o braço direito do Lula está envolvido. Ele recebeu propina da Roberta Luxinger, muito provavelmente pago pelo careca do INSS. Os investigadores afirmam que a dupla, junto com o empresário Fernando Bittar, que é o cara envolvido lá do sítio de Atibaia do Lula, que era o dono, entre aspas, do sítio de Atibaia, mantinha uma sociedade informal voltada à interlocução com agentes de órgãos públicos para defender interesses privados, né? Então, segundo os investigadores, mensagens encontradas no celular da Roberta indicam que Lulinha deveria ser preservado e só participar diretamente das articulações quando fosse necessário. A Polícia Federal afirma ainda que a Roberta, Lulinha e Fernando Bittar atuavam na defesa de interesses empresariais junto a órgãos do Ministério da Saúde e também o Dataprev. Ou seja, pessoal, estavam lavando a égua, aproveitando que seu pai, o Lula, era o presidente do Brasil, para fechar negócios com o governo federal que fosse de interesse deles, né? Tá aí. Então me diz o que você acha nos comentários. Pessoal, próxima notícia aqui, né? A gente vê o França, né? O Márcio França, esquerdista, falando que muito provavelmente nas próximas eleições, né, o candidato de Lula à presidência será o poste Fernando Haddad. Eu só espero de coração que o Tarcísio seja o próximo candidato a presidente daqui 4 anos, pessoal, para ter de novo essa disputa entre Haddad e Tarcísio. Seria no mínimo engraçado o poste perder novamente para o Tarcísio. Vamos ouvir aqui. Pode acontecer, claro. Todo ex-governador de São Paulo é sempre um forte candidato à presidência da República, mas eu conhecendo as duas figuras, eu acho que o Haddad estará na disputa presidencial, seja na próxima ou na outra, porque, é claro, o Lula gosta dele, a pessoa que o Lula tem confiança, e é admirável ele ter essa... Eu acho que ter esse componente do Haddad, né, de ser uma pessoa estudiosa, enfim, atrai o Lula a gostar muito dele, pela coragem, enfim. O Tarcísio, eu tenho dúvida, porque vamos supor que o Tarcísio perdesse a eleição em São Paulo. É uma possibilidade, só não perde quem não disputa, então ele pode perder a eleição. Se ele perder a eleição, você acha que ele fará o quê? Bom, primeiro, eu tenho certeza, ele voltará para a zona noroeste de Brasília, onde ele mora. E aí, ele não tem convivência aqui. Ele não tem. De 645 municípios, eu não sei, eu acho que ele não visitou 50. Ele não conhece os prefeitos, ele não conhece os deputados, ele não tem vivência, ele não frequenta um clube. Alguém já viu aí o Tarcísio num restaurante qualquer, num bar aqui em São Paulo? Vá ver se você não viu o Alckmin. Ele não vai para restaurante, mas padaria, ele ia em todas. Pessoal, não sei qual é a diferença, né? O que adianta ir para uma padaria que nem o Alckmin, depois se juntar com o Lula e roubar o Brasil, né? Não adianta nada. Eu prefiro que o Tarcísio continue sem ir na padaria, se for o caso, do que fazer que nem o Alckmin fez, né? Chamar o Lula de a pessoa que voltou à cena do crime e depois estar junto com ele de mãos dadas, né? Então, eu prefiro que ele realmente não frequente padaria. Me diz aí o que você acha nos comentários. Entendeu? Então, assim, ele não tem essa fluência com a gente. E, claro, ele vai voltar ao que ele era. Ele é um funcionário público, concursado, foi isso a vida inteira, e isso também, para mim, é uma certa ingratidão com o servidor público, porque aqui em São Paulo nós somos quase 1 milhão de servidor público direto e indireto, e ele, embora concursado a vida inteira e usufruindo do salário público, ele fica dizendo que o certo é ser CEO de empresas. Mas para ser CEO de empresa, você tem que ter uma empresa.
Eu empreendo há 45 anos, minha empresa está fazendo 45 anos. Então, tudo bem, é com a minha esposa, mas assim, é uma empresa, né? A gente está lá, 45 anos. Agora, ele foi servidor público a vida inteira, então, no mínimo, tinha que respeitar o servidor público, porque, afinal de contas, o salário dele sempre foi o máximo do salário público. Então, na minha visão, ele não tem esse tamanho para liderar um processo daqui para frente. Claro que se ele for reeleito, ele será o governador de São Paulo e será sempre muito competitivo. Essa é a visão de um cara da esquerda. Me diz aí o que você acha nos comentários. Eu acho que ele, sinceramente, pessoal, indo para a presidência, vai acontecer o que vai acontecer agora em São Paulo, né? Agora ele vai ganhar em primeiro turno, mas muito provavelmente ele ganhe em segundo turno do Haddad daqui 4 anos ou 8 anos. Vamos ver o que vem pela frente. Me diz aí o que você acha nos comentários. Pessoal, próxima notícia de hoje na verdade, o dono de um banco, né, o mineiro Marcos Alberto Cabaleiro, um dos fundadores do Banco Inter, decidiu diversificar suas doações, suas apostas. Isso é normal de banqueiro, pessoal. Dá um pouquinho para um pouquinho para outro. Como ele não sabe quem vai ganhar, se é o Lula ou se é o Flávio, ele faz um meio a meio, né? Ele dá um pouquinho para o Lula, um pouquinho para o Flávio, para dizer que doou para a campanha. Até agora, o Fernandes já doou 600 mil para apenas 2 candidatos, um petista e um bolsonarista. Flávio Roscoe, candidato do PL ao governo de Minas, recebeu 400 mil, os outros 200 mil foram doados para o presidente nacional do PT, Edinho Silva. O chefão do partido de Lula é candidato a deputado federal por São Paulo. Ou seja, né, pessoal, ele sabe que ou é esquerda ou é direita, então ele tenta dar um pouquinho para cada um para não ficar ruim. É aquele negócio, eu faço um favor hoje, amanhã você pode fazer um favor para mim, me ajudar em alguma coisa. É assim que funcionam as grandes empresas no Brasil, sempre com um olho cá e um olho lá, né? Então, infelizmente, isso é o que se tem hoje no Brasil. Me diz aí o que você acha nos comentários. Aproveita que chegou até aqui, a gente tá com aquela meta de 100 mil inscritos no canal. Dá o like, se inscreve, habilita o sininho na confiança. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.